o significado da marca da besta, a falsa religiosidade e o fanatismo religioso. Fanatismo religioso é quando a vida da pessoa é dirigida pela religião instituída e conceitualizada pelos homens, e não pelo norteio dos seus sentimentos. A palavra religião, em resumo, significa um movimento íntimo de religar a criatura ao Criador, Deus. Durante milênios, os movimentos religiosos instituíram por meio de seus líderes e dirigentes uma série de dogmas e ritualismos, determinando à humanidade regras, leis e até mesmo modelos de comportamento que, em resumo, implica em uma espécie de submissão. Assim, a religião se moldou aos aspectos mundanos da existência humana. Foram edificados templos e uma igreja voltada aos interesses destas classes de religiosos politizados. O controle da religião se estendeu à política e ao domínio sutil do povo, criando na Terra uma espécie de ideologia piramidal, que no topo, no trono superior, se institui um líder, relacionado a uma espécie de divindade terrena. A esses líderes é atribuído muito poder e o status de um ser superior, iluminado, ou um representante direto de Deus ou das divindades celestiais na Terra, um imperador, etc. As crenças religiosas foram aos poucos estruturadas ideologicamente, visando favorecer este controle e dominação sutil da humanidade. Rituais mecânicos, regras de condutas e até um sistema de julgamento foi elaborado, onde os líderes religiosos se colocavam no topo da pirâmide, como se fossem os iluminados, seres superiores, que assim deveriam dirigir a humanidade e cobrar por meio de suas crenças uma submissão que chega perto da esfera incondicional e cega. Os crentes e seguidores, na condição de inferiores e pecadores, passaram a ser dominados por esses grupos de privilegiados. Dentro desta pirâmide de controle político-religioso, a humanidade se deparou com uma espécie de escravatura, castas superiores dominando os inferiores, determinando cada vez mais pelos seus modelos e dogmas, o que seria certo ou errado no conceito religioso mundano. A Igreja, que em essência, deveria promover a manifestação pura da energia do amor, dos princípios espirituais que são fundamentados na prática do bem comum, da caridade, da igualdade e fraternidade, se prostitui diante das seduções do próprio mundo, do desejo de dominar e controlar cada vez mais as pessoas e suas vidas. Por outro lado, vemos crentes que cada vez mais se entregam a esta condução de forma cega e condicional. A religião perde a sua verdadeira função, que seria promover a compreensão da necessidade de amarmos e colocar nossa essência espiritual pura e divina ao mundo exterior. Práticas ritualistas e meramente mecânicas cada vez mais são valorizadas, mas esquecemos que para amar, nem mesmo necessitamos de um intelecto elevado, basta abrirmos o nosso coração e deixar o amor fluir de forma cada vez mais abundante, pura e incondicional. Neste movimento instituído pela religião mundana, está o significado da Torre de Babel citada na Bíblia, onde seres que buscavam Deus pela edificação de um acesso via mundo material, têm por consequência uma divergência. E aí vemos nesta história que passaram a falar línguas diferentes e a se separar. O caminho para Deus e a nossa reconexão com as esferas superiores e com a própria consciência ou mente suprema de Deus está na manifestação pura dos sentimentos, tal qual era no princípio de nossa criação. Hoje vemos pessoas que continuam se entregando a um norteio cego da religião mundana, da igreja de pedra e não daquela que deveria ser construída ou edificada em nossos corações. Nos tornamos fanáticos por deixar que homens supostamente iluminados dirijam a nossa vida, as nossas ações e até mesmo determinem níveis de superioridade espiritual. Digo que o homem que realmente mais se espiritualizou e se aproximou de Deus, foi aquele que mais amou, que mais fez pelo próximo, que viu seus irmãos como iguais e promoveu a união e a fraternidade desta grande família espiritual terrena. Mas a religião manipulou deliberadamente os princípios que nos levariam mais perto do Criador, simplesmente nos entregando a uma série de conceitos mundanos, em detrimento dos valores do espírito e a prática do amor.
Lembremos da estrutura dos faraós do Egito e seus sacerdotes, um ser divino no topo da pirâmide, abaixo os sacerdotes, que controlavam esta estrutura política, econômica, religiosa, e na base da pirâmide o povo que era escravizado e dominado pela minoria. Não é à toa que a pirâmide lembra o triângulo e que este tem em suas extremidades 3 ângulos de 60 graus, ou seja, 60, 60, 60, sendo que na numerologia representa o número 666. Sim, este é o significado da tal marca da besta, e aqueles que teriam ela na testa ou nas mãos, são todos os que mantêm tais estruturas de dominação ideológica na sua mente, ou as promove com suas próprias mãos. Agora podemos entender que a organização que na Terra se intitula de os Illuminati, ou seja, os Iluminados, tem seu símbolo exatamente uma pirâmide. Na Terra vemos este movimento de dominação e escravidão ideológica se apresentar dentro da religião, da política, da economia, etc. No topo um ícone, um ser superior comparado a uma espécie de divindade. Abaixo as castas superiores que promovem o apoio e determinam quem fará parte deste esquema, determinando também as regras do próprio sistema. Foi assim com os faraós, imperadores e até mesmo com a estrutura criada pela Igreja Romana, onde vemos a figura do Papa ocupar este posto de divindade. Por isto mesmo vemos alguns dizer que a grande prostituta citada na Bíblia seria a própria instituição religiosa romana. Os fiéis, no entanto, são meras vítimas deste controle dogmático, mas que não se estende apenas na igreja cristã, mas em praticamente todas as religiões que foram criadas pelos homens para servir aos interesses mundanos, egoístas e de vantagens diante da dominação das massas. O fanatismo religioso pode ser entendido como sendo a entrega incondicional de nossa vida a esses movimentos de falsa religiosidade, onde pessoas entregam-se quase que totalmente à direção destes que podem ser classificados como os falsos cristos e falsos profetas, os doutores da lei e donos da verdade. A verdadeira religião é baseada no amor, na manifestação pura dos sentimentos. Tudo porque quando colocamos nossa energia essencial e divina ao universo, nos conectamos por afinidade a Deus e às esferas superiores, que já compreendem tal movimento natural de atração pelo processo de manifestação da energia vital que se encontra dentro de cada criatura e que chamamos de centelha divina e espiritual. Não existe nenhum outro caminho alternativo para se chegar até Deus, se não for pelo amor e pela sua vivência. Amar, todo o resto é mero movimento ritualista e mecânico, e pouco eficaz. Para que possamos realmente se iluminar, precisamos depurar nossa mente impregnada de achismos, porque é a mente egoísta que mantém nossa luz, nossa energia, sentimentos puros ou como preferirem, nosso amor preso dentro de nós. Iluminar, meus amados, é colocar nossa luz para o exterior, e isto é sinônimo de colocar nossos sentimentos puros para o universo. Repito, amor é portanto esta luz, esta energia, esta força que tem analogia com a própria força que sustenta e se manifesta no universo e que chamamos de Deus, de amor de Deus que tudo criou e estruturou, de forma perfeita. O mal é mera sombra e uma ilusão diante da verdadeira natureza da criação de Deus. Que possamos refletir na necessidade de reavaliar tudo o que nos foi ensinado sobre religião, para retirar as alegorias e compreendermos o quanto nos deixamos nos iludir por falsos métodos ou conceitos que na verdade nos afastam do verdadeiro processo de espiritualização, que se resume em colocar nosso amor de forma cada vez mais imaculado para fora e rumo ao universo exterior. Por isto mesmo, Jesus Cristo disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e que estes 2 mandamentos resumiriam de forma eficaz e simples toda a lei e os profetas.
Talvez minhas palavras podem soar de forma dura, contra o que muitos religiosos pregam hoje em dia, mas devemos saber que abaixo de Deus, todos nós somos criaturas, e a ideia de superioridade gera desigualdade, separação e alimenta na maioria das vezes o nosso próprio egoísmo, e o ego voraz daqueles que querem subir em um altar, que somente podemos alcançar pelo coração e não por meros ritualismos e ideologias mundanas, e que restringem sutilmente a manifestação de nossa essência divina e espiritual, o amor. A maior oração que podemos fazer para alcançar a Deus é a manifestação do amor do nosso interior para o universo exterior, manifestar o que recebemos dele, porque ele nos criou e nos presenteou com este divino sopro da vida, a centelha de luz que se mantém viva, reluzente e pura, em nosso interior, esperando que nossa mente desperte e comece a liberá-la de forma cada vez mais incondicional e igualmente pura, como o próprio amor de Deus. Qualquer movimento religioso quis desconsiderar este caminho ou priorizar aspectos materiais e mundanos como forma de nos levar a uma iluminação e suposta salvação, deve ser visto como suspeito, tudo porque a chamada salvação é exatamente nos levar até Deus e ao reino do Espírito, nos libertando do mundo e das crenças que nos mantêm presos a ele. Digo para encerrar que só se chega ao chamado paraíso, o verdadeiro reino perfeito de Deus, que amar, e que o amor é a porta estreita que Jesus nos ensinou, e que muitos ditos religiosos e guias da humanidade tentam ainda criar uma série de desvios ideológicos, que no fundo favorecem a edificação desta pirâmide de desigualdade e escravatura da humanidade, a verdadeira marca da chamada besta, e que promove na Terra o engano, a separação, e o sistema onde alguns ditos superiores e iluminados dominam e escravizam a maioria. Não se chega a Deus senão pelo amor e pela sua prática, até mesmo enquanto estagiamos no mundo material, porque aqui estamos ainda existindo exatamente para compreender esta verdade simples e ao mesmo tempo libertadora de nosso espírito, dormente e iludido devido às crenças equivocadas, estruturadas em nossas vestes mentais, e que constituem o que hoje chamamos de ego, crenças que reprimem a manifestação de nossa pureza, de nossos sentimentos, e como dizem na psicologia, de nosso self, de nosso eu superior, e da nossa criança interior, que clama por se manifestar de maneira igualmente pura. Por isto Jesus disse: vinde a minhas criancinhas, porque quem mais se assemelhar a elas entrará no reino dos céus. Paz, amor e luz. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like. Compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.